Amém, gente? Eu quero correr aqui para a gente conseguir construir um entendimento bíblico. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15. Paulo começa escrevendo essa carta aos Efésios. Quando a gente estuda um pouquinho de história, a gente percebe que apesar de Paulo não ter fundado a igreja na cidade de Éfeso, Éfeso se tornou assim a principal cidade de investimento de Paulo. Ele mesmo morou 2 anos nessa cidade. Éfeso se tornou futuramente uma das cidades mais importantes para a propagação do cristianismo. E um pouco antes de ser morto, Paulo deixa para assumir a igreja de Éfeso o seu principal discípulo chamado Timóteo. E ele escreve essa carta e ele começa dizendo mais ou menos assim: olha, desde que eu soube da fé que existe no meio de vocês, ele está dizendo, eu sei que vocês foram salvos, alcançados, que a fé de vocês é genuína, e toda vez que eu oro, eu agradeço a Deus por aquilo que Ele já fez na vida de vocês. Mas ele continua dizendo, mas não é só isso. E existe mais algo pelo qual eu oro em favor da vida de vocês. Vá lá comigo, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15, a palavra do Senhor diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, iluminados os olhos do vosso entendimento, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Você pode parar aí. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, eu agradeço a Deus por aquilo que Ele já fez na vida de vocês. Vocês foram alcançados, foram salvos, a fé de vocês é verdadeira, é genuína, mas a minha oração agora é para que os olhos de vocês sejam abertos, para que vocês entendam a grandeza da esperança que há no seu chamado, ou no seu chamamento. Paulo está dizendo, a fé de vocês é verdadeira, vocês estão fundamentados, mas existe algo mais que vocês precisam perceber. Queridos, todos nós temos um chamado de Deus. Existe um chamado que é universal, que é para todo crente. Então, por exemplo, todo crente foi chamado a ter uma vida de oração, todo crente foi chamado a conhecer a palavra de Deus, todo crente foi chamado a falar do evangelho para outras pessoas. Mas existe um chamado que ele é peculiar, que Deus tem para mim, que não tem para o Oca, mas tem para o Oca e não tem para o pastor Márcio. E nosso papel, a nossa responsabilidade como homens e mulheres de Deus, é tentar entender o que Deus quer fazer nos nossos dias, para onde Jesus está indo e qual é o meu papel nisso. E para ilustrar isso, queridos, eu gostaria de usar uma das mais belas histórias da Bíblia. Ela não é uma das histórias mais conhecidas, não é uma história que a gente tem guardado na memória, como a história de Davi, de Sansão ou de Moisés, mas eu garanto para você que é uma das mais belas histórias da Bíblia. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Esther. Será que a gente consegue soltar uma luzinha no povo para eu conseguir enxergar a galera? Não. Aí... vocês estão aí, uau, quanta gente. Queridos, deixa a sua Bíblia aberta em Esther, capítulo 1. A gente vai ler alguns versículos, presta atenção em mim. Como essa não é uma das histórias mais conhecidas, eu gostaria de ressaltar alguns pontos dessa história. A Bíblia fala que o rei Xerxes construiu um imenso domínio. Pastor, mas a minha Bíblia não diz que não é rei Xerxes, diz que é rei Assuero. Na verdade, você está confundindo, pastor, o rei Xerxes é lá do 300. Na verdade, Assuero não é o nome, mas Assuero é o título dado para o imperador da Média e da Pérsia, mas o nome desse cara era Xerxes. Igual do 300, pastor, na verdade, o cara do 300 foi inspirado nesse cara aqui. A Bíblia diz que o rei Xerxes constituiu um imenso domínio,
envolvendo 127 províncias que iam da Índia até a Etiópia. E a Bíblia fala que no terceiro ano do reinado do rei Xerxes, esse cara resolveu dar um banquete na cidade de Suzã, que era a capital do seu império. E quando ele dá essa festa, ele não manda só chamar os nobres, só os oficiais, mas ele dá uma ordem para que todas as pessoas, do mais rico ao mais pobre, fossem levados para o palácio para celebrar as suas conquistas. A Bíblia fala também que ele dá uma ordem para que todos fossem servidos com abundância, que ninguém tivesse falta de nada. A Bíblia fala também que a sua esposa, a rainha Vasti, celebrava em outro lugar do palácio com as mulheres. E queridos, eu acho a Bíblia interessante, a Bíblia fala isso de uma forma meio polida, mas ela diz mais ou menos assim, que no terceiro dia de festa, quando o coração do rei estava alegre do vinho, na verdade é quando o rei Xerxes estava mamado já, 7 dias bebendo, ele manda chamar a sua rainha, porque ele queria mostrar a beleza da sua rainha para todos os seus súditos. Mas quando eles vão até a rainha Ester, ela se nega a estar na presença do rei. O rei fica muito bravo na hora, mas quando a poeira do coração do rei Xerxes baixa, e a festa acaba, ele manda chamar os seus conselheiros, os seus oficiais, e ele diz mais ou menos assim: olha, vocês viram o que a rainha me fez? Eu chamei a rainha para estar na minha presença, mas ela se negou. E ele pergunta para aqueles conselheiros: o que vocês acham que eu deveria fazer? E aqueles homens dizem o seguinte, eles dizem: olha, rei, quando a rainha se negou a estar na sua presença, ela não rejeitou só o rei, mas ela desonrou todos os homens e todas as famílias dentro do império. E eles dizem: o rei não pode deixar isso baixo, porque isso pode ser um exemplo para causar rebeldia dentro das famílias em todo o seu império. Eles dizem: o nosso conselho é que o rei emita um decreto onde a rainha nunca mais possa estar na sua presença. E não só isso, que ela seja destituída da posição de rainha e que o Senhor encontre uma mulher melhor do que ela para ocupar esse lugar. E foi isso o que o rei fez. Vá comigo para Ester, capítulo 1, versículo 19. A palavra do Senhor diz assim: por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real, e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também dê o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão os seus maridos, do mais rico ao mais pobre. E o rei faz isso, esse decreto é instituído, Vasti é destituída da posição de rainha. E, querido, quando tudo isso passa, o rei dá uma nova ordem para os seus oficiais. Ele dá uma ordem para que esses homens passem em todos aqueles países, em todas aquelas 127 províncias, buscando belas virgens para serem levadas até o palácio, porque o objetivo do rei é que dentre uma dessas muitas mulheres, ele escolhesse uma que lhe agradasse tanto a ponto dele escolher ela para ser a sua nova rainha. A Bíblia fala também que nessa mesma época morava na cidade de Suzã um judeu que foi exilado quando o rei Nabucodonosor invadiu a Babilônia. Esse homem foi exilado para a cidade de Suzã, capital do império de Xerxes. E a Bíblia diz que esse homem tinha uma prima chamada Radassa, que era conhecida também como Ester, que significa estrela no hebraico. E a Bíblia diz que quando eles começaram a juntar essas mulheres, essa moça chamada Ester, que havia ficado órfã de pai e mãe, e foi criada por Mardoqueu como se fosse pai dela, ela é levada para o palácio do rei. Mardoqueu dá uma ordem para ela e fala: olha, nunca conte para ninguém que você é descendente de judeus, que você é descendente de hebreus, porque senão isso vai ser ruim para você. E a Bíblia fala, querido, que quando essa moça chega no palácio do rei, ela logo cai na graça de um homem chamado Hagai. Hagai era o homem responsável pelo harém do rei. E essa menina, ela cai tanto na graça desse homem, que a Bíblia diz
que Hagai coloca ela no melhor lugar do palácio, dá para ela os melhores tratamentos de beleza, a melhor alimentação, e ele separa 7 mulheres para cuidarem só da beleza dela. Tudo que qualquer mulher aqui queria, né? E querido, a tradição dizia, e eu imagino que essas mulheres, elas deveriam ser sujinhas demais. Porque essas mulheres, elas iam para o palácio e elas ficavam 12 meses tomando banho de sal para ser apresentada para o rei. Imagina o vudum. Não, tem que lavar essa mulher aqui 1 ano para apresentar ela para o rei. E a tradição dizia que só quando o rei gostava demais de uma dessas moças e aprendia a chamar ela pelo nome, é que essa mulher voltaria a ver o rei pelo menos uma vez na vida. Mas querido, quando essa moça é apresentada para o rei Xerxes, ele se encanta com essa moça a ponto de escolher ela para ser a nova rainha da Média e da Pérsia. E de repente, essa judia, órfã de pai e mãe, exilada, se tornou a nova rainha da Média e da Pérsia. Eu amo os detalhes da palavra de Deus. A Bíblia fala que diariamente Mardoqueu, ele continuava indo no pátio externo, né? Então o palácio, ele tinha um pátio externo, aonde as pessoas tinham acesso, e ele ia diariamente, ele dava conselhos para Ester, ele continuava dizendo, não deixa ninguém saber que você é uma judia. E diz que numa dessas idas para Mardoqueu, no pátio do palácio, ele ouve 2 oficiais tramando uma conspiração para matar o rei Xerxes. Mardoqueu conta isso para Ester, Ester conta isso para o rei Xerxes, e o rei Xerxes manda averiguar aquilo, descobre que é verdade, aqueles 2 oficiais são enforcados. E queridos, tudo isso vai criando um ambiente de confiança e entrega entre a rainha Ester e o rei Xerxes. A Bíblia fala também que chega um certo momento que o rei Xerxes apresenta para o povo um homem chamado Amã. Amã era um oficial de guerra e ele vira uma espécie de braço direito do rei Xerxes. Então quando o rei apresenta esse homem para o povo, ele fala, olha, esse aqui é o meu homem de confiança, é meu braço direito, e vocês devem prestar para ele a mesma honra que vocês prestam a mim. E a Bíblia diz que eles começaram a tratar esse homem com a mesma honra que prestavam ao rei. E quando esse homem saía e passava no meio do povo, todo mundo fazia o quê? Todo mundo se ajoelhava para que esse homem passasse. Mas a Bíblia fala que um dia Amã sai do palácio e todos se curvam para que ele passe, e um homem só fica de pé. Quem? Mardoqueu. A Bíblia diz que 2 oficiais vão até Mardoqueu e falam para ele assim, olha, porque você desonra o rei, e você desonra Amã, e você não se prostra quando ele passa. E esse homem dá a seguinte resposta, ele diz, eu não me prostro porque eu sou um hebreu. O que esse homem queria dizer é o seguinte, olha, eu só me ajoelho diante do meu Deus. Mas a Bíblia diz que esses oficiais contam isso para Amã, e esse cara fica endemoniado. E ele decide naquele dia não só acabar com a vida de Mardoqueu, mas matar todos os judeus dentro do império do rei Xerxes. Esse cara que de bobo não tem nada, ele chega para o rei Xerxes e fala assim, olha rei, eu separei 350 toneladas de prata para oferecer para quem se dispuser a acabar com os judeus dentro do seu império. Ele diz, esse é um povo disperso, eles desonram as suas leis, e não é prudente deixar esse povo solto. E ele fala, eu separei todo esse valor em prata para dar para quem se dispuser a matar esse povo. E a Bíblia diz que o rei tira o seu anel do dedo, você já deve ter visto isso num filme. O rei tinha um anel de ouro que continha o brasão real, e toda vez que o rei escrevia uma carta de próprio punho, aquela carta era dobrada, cera era derretida e derramada para selar a carta, e o rei colocava ali o seu anel. Aquilo era uma prova de que o rei tinha escrito aquela mão de próprio punho. A Bíblia fala que o rei Xerxes tira o seu anel, dá para Amã e fala assim, Amã, fica você com a prata e faça o que você quiser desse povo. E esse homem pega o anel do rei e ele escreve uma carta que foi espalhada por todo o império, dando um dia
um mês e um dia específico, aonde todo judeu deveria ser morto dentro do Império de Xerxes. Vá comigo para Ester capítulo 3. Versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: as cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Essa carta foi espalhada por tudo, dizendo que todos deveriam estar preparados para aquele dia. Você sabe o que significava alguém estar preparado para aquele dia? Significava que quando esse dia chegasse, se você tinha um vizinho seu que era judeu, que era hebreu, quando esse dia amanhecesse, você deveria colocar uma espada na cintura, você deveria entrar na casa desse homem, você deveria furar a barriga dele com uma espada, você deveria matar ele, a seus filhos, a sua esposa e saquear todos os seus bens. Se alguém estivesse perto de um judeu e não fizesse isso, esse cara seria acusado de traição contra o império. E a Bíblia fala que quando essa carta se espalha, todos os hebreus começam a entrar em desespero. Mardoqueu não foi diferente. A Bíblia fala que ele rasga as suas vestes, ele joga cinza sobre a cabeça, e o desespero desse homem é tão grande que ele sai gritando e chorando pela cidade. Alguém vê o desespero desse homem, vai até Ester e fala: Ester, aconteceu alguma coisa, porque Mardoqueu está chorando, desesperado pela cidade. Ela manda um mensageiro para descobrir o que aconteceu, e quando esse mensageiro chega, Mardoqueu entrega uma cópia da carta para ele e fala: olha, você precisa clamar para que Ester fale com o rei e esse decreto seja cancelado, ou todos nós vamos morrer. Esse mensageiro vai até Ester, mas quando ele volta, querido, a resposta que ele traz para Mardoqueu não é o que ele esperava. Ester manda dizer para Mardoqueu: olha, eu não tenho liberdade de estar na presença do rei sempre. O rei fica na sala do trono, e ninguém pode entrar na sala do trono, a não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro e chame essa pessoa pelo nome. E ela diz assim: qualquer um que entre nessa sala sem ser chamado vai ser morto, inclusive eu. E ela fala: faz mais de 30 dias que o rei não me chama para estar na sua presença. Em outras palavras, ela está dizendo o quê? Eu não posso fazer nada. E querido, eu contei toda essa história para a gente chegar nesse momento. Quando Mardoqueu recebe essa resposta de Ester, esse homem cheio do Espírito Santo, ele dá uma resposta para Ester que nos ensina muitas coisas. Quero que você vá comigo para Ester capítulo 4, versículo 12. Mardoqueu manda dizer assim: quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará, pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. E ele diz: quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. E aqui eu gostaria de separar esse texto em duas partes. Eu queria começar pelo final, aonde ele diz: quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Sabe o que esse cara quer dizer? Ele está dizendo o seguinte: Ester, olha para a sua história. Olha o que aconteceu. Ele fala: você ficou órfã de pai, ficou órfã de mãe, eu adotei você, nós fomos exilados de Jerusalém, a gente veio parar na capital do império de Xerxes, a rainha rejeita o rei, você é levada para o palácio, você cai na graça de Hagai, você cai na graça do rei, e ele está dizendo: olha para tudo que aconteceu na sua vida. Ele está dizendo: eu acredito que você tem um chamado, e que Deus moveu muita coisa na sua vida, para que hoje você estivesse no lugar certo, na hora certa. O que ele está dizendo para Ester é: eu acredito que você tem um chamado.
E em segundo lugar, querido, ele diz no começo, olha, não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Querido, o que esse homem está dizendo é o seguinte: eu acredito que Deus tem algo para você, que você tem um chamado, mas se você não quiser, Deus vai levantar outro no seu lugar. Querido, uma coisa que nós precisamos entender sobre Deus e o reino de Deus, é que Deus ele sempre cumpre tudo que Ele quer fazer. Eu cresci ouvindo que o Brasil um dia seria o maior celeiro de missionários do mundo. Você sabia que isso é verdade já há um bom tempo? Não existe país no mundo que exporte tantos missionários para fora como o Brasil. Eu cresci ouvindo, querido, que o Brasil um dia vai ser um foco de avivamento para o mundo. E quer que eu te diga uma coisa? Deus, Ele sempre cumpre os seus propósitos. E isso não muda. Mas sabe o que muda? O que muda é se eu e você vão fazer parte deles ou não. Isso muda. Eu acho interessante quando eu vejo alguns pastores pregando, eu sei que a intenção é verdadeira, mas eles batem no púlpito e eles dizem, olha, se você tem um chamado de Deus, a gente tem até música falando isso, se você tem um chamado de Deus, você não morre até que esse chamado se cumpra. E eu quero dizer para você que isso é muito bonito, mas não é verdade. Quer que eu te dê a maior prova disso? Pensa num povo que tinha um chamado de Deus, o povo de Israel. Deus levanta Moisés e fala para esse povo, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, eu vou estabelecer vocês vão passar seus inimigos pela espada, vocês vão destruir muitos homens como se fosse um só, os filhos de vocês vão herdar aquela terra. E o que aconteceu com esses homens? Com exceção de Josué e Calebe, morreram no deserto. Então, querido, a promessa vem de Deus, mas a resposta ela vem de mim e de você. A promessa vem de Deus, mas a resposta vem de mim e de você. Quando a gente continua lendo a história de Esther, não é meu objetivo, a gente vê que ela teve coragem de ir até a presença de Deus, até a presença do rei, ela cai na graça do rei, aquele decreto é anulado, e Amã acaba sendo enforcado na forca que preparou para Mardoqueu. É uma história belíssima, mas não é meu objetivo hoje. Querido, muitas vezes a gente olha para a nossa vida, e aqui eu quero começar a falar com você. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e a nossa história, e nós vemos coisas desconexas, mas Deus vê um reino caminhando. Talvez se Esther olhasse para a história dela, ela visse só coisas desconexas, quando o pai morreu, quando a mãe morreu, quando ela foi adotada, quando ela foi exilada, ela via coisas desconexas, mas Deus via um reino caminhando. Querido, e mais ou menos na década de 80, a gente não falava sobre batalha espiritual ou guerra espiritual, a gente falava de oração, ninguém falava de guerra espiritual. E de repente, em várias partes do mundo, várias pessoas que não se conheciam, de línguas diferentes, começaram a se levantar pregando sobre a mesma coisa, sobre guerrear em oração. E a gente olhava de fora e falava assim, olha que coincidência, pessoas que não se conhecem pregando a mesma coisa. Coincidência nada, nós vemos coisas desconexas, mas Deus vê um reino caminhando. Agora, querido, em 2000 mais ou menos, nós tivemos um grande despertamento de adoração no Brasil. A gente sabia muito bem o que era louvor, a gente sabia cantar coisas sobre Deus, mas a gente não sabia nada sobre canções espontâneas, sobre adoração e sobre cantar para Deus. E de repente, em várias partes do Brasil, pessoas que não se conheciam, de estados diferentes, começaram a se levantar oferecendo canções espontâneas para Deus. E a gente olhava para isso e falava, olha, gente no Paraná, gente lá em Minas, gente em São Paulo, fazendo a mesma coisa, pessoas que não se conhecem. Que coisa interessante, que coincidência. Nós vemos coisas desconexas, mas Deus vê um reino caminhando. Atos capítulo 13, versículo 36, você não precisa abrir, é um texto que eu gosto demais, fala sobre a vida de Davi, e diz assim, tendo pois Davi servido ao propósito de Deus,
na sua geração, adormeceu e foi sepultado junto dos seus pais. Tem outra versão que diz assim: tendo Davi servido a sua geração segundo os propósitos de Deus. Sabe o que isso me diz? Isso me diz que Deus tem um propósito específico para os meus dias, para os nossos dias. Deus quer fazer alguma coisa hoje, e eu faço parte daquilo que Deus quer fazer hoje, e a minha responsabilidade é entender para onde Deus está indo, o que Ele quer fazer e qual é o meu papel nisso. Você está aí? Para onde Jesus está indo? O que Ele tem para você? Qual é o seu papel, querido? Você nasceu numa época específica, você está numa igreja específica, numa cidade específica. Deus quer fazer alguma coisa nos seus dias, e você faz parte disso. Eu gosto muito de uma frase do Global Youth Movement, que diz assim: toda geração tem a oportunidade de mudar o mundo, e essa é a nossa vez. Agora, o que Deus tem, para onde Ele está indo? Eu lembro que alguns anos atrás, eu era de uma igreja pequenininha, e nós recebemos um pastor que veio pregar. Esse cara, ele se converteu adulto já, e ele era um judeu, nascido de pai e mãe judeus. E esse cara se converteu adulto, e ele teve um chamado muito peculiar. Ele entendeu que o chamado dele era pregar em Jerusalém para judeus, coisa fácil. E eu lembro que esse cara foi na nossa igreja, ele estava pregando, e se eu não me engano, ele estava há 22 anos já pregando em Jerusalém, e em certo momento ele falou assim: eu estou há 22 anos pregando em Jerusalém, vocês sabem em 22 anos quantas pessoas eu ganhei para Jesus já? Ficou aquela expectativa, a gente pensou que esse cara ia falar de dezenas, centenas, e de repente esse cara falou assim, ó, um judeu. E eu acho que ele viu o desânimo do povo, que fez até... Mas esse homem respondeu assim: você acha que eu desanimo? Ele falou: o que Deus vai me cobrar não é quantos judeus eu ganhei ou não. O que Deus vai me cobrar é se eu fiz aquilo que Ele me chamou para fazer nos meus dias. Se eu vou ganhar 1000, se eu vou ganhar 10, se eu vou ganhar 1, isso não importa. O que importa é que eu esteja fazendo aquilo que Ele me chamou para fazer. Sabe o que é isso? Isso é chamado. Algum tempo atrás, lá na comunidade Alcance, um jovem pediu para conversar comigo no final de um culto. Ele já ia algum tempo na igreja, mas ele era um jovem bem quietinho. E ele falou: pastor, eu queria conversar com você, você pode me atender? E eu marquei um horário com ele no meu escritório durante a semana. E ele chegou e começou a falar da vida dele. E ele falou: pastor, Deus tem me abençoado tanto, eu tenho prosperado tanto. Esse cara falava muito bem o inglês. O pai era piloto de avião, viajado pelo mundo. E ele falou: olha, eu fiz faculdade, estou fazendo minha segunda faculdade, e hoje ele trabalhava prestando consultoria para empresas internacionais que queriam comprar empresas dentro do Brasil. Olha o nível do emprego do menino. E ele falou: pastor, Deus tem me prosperado, eu tenho sido promovido na minha empresa. Ele morava num baita de um apartamento, numa das regiões mais nobres da cidade ali, tinha um carrão quitado, um menino com 27 anos, solteiro, próspero, e ele foi falando tudo que Deus estava abençoando na vida dele, mas pastor não aguenta ouvir essas coisas. Chegou uma hora, eu falei: tá, cara, mas e o seu chamado, o que é? Ele falou: olha, pastor, quando eu tinha 16 anos, eu entendi que Deus tinha um chamado missionário para mim. Eu falei: puxa, que legal, cara, o que aconteceu? Ele falou: pastor, o que aconteceu é que eu fui fazer faculdade, aí eu fui fazer estágio, aí fui contratado, aí terminei a faculdade, aí fui promovido, aí fui fazer a segunda faculdade, aí fui promovido de volta e estou aqui até agora. E eu falei: cara, você está disposto a despertar esse chamado? Ele falou: pastor, se for a vontade de Deus, eu estou sim. E eu comecei a trabalhar um pouco isso com esse menino, mas pouquinho tempo depois, eu levei lá na Alcance uma missionária que trabalha em regiões pobres da Europa, por incrível que pareça, isso existe. E essa mulher ministrou naquele dia, ela fez um apelo, e quando eu vi, aquele menino estava chorando e babando no chão. E homem chora feio pra caramba, né? Você já viu que mulher, ela chora assim, ó. Cara, vai materializar um lenço na mão dela, alguma coisa dela, sempre tem um lencinho, né? Agora homem vai chorar assim. Homem é feio chorando, velho. E aquele menino chorava e rolava, cara. Eu falei: eu vou ter que dar um soro para esse menino quando terminar isso aqui.
Quando terminou, ele voltou, parecia um zumbi, né? Se arrastando, aquele olhão de panda. Falou, nossa, pastor, fui muito tocado hoje. Eu falei, não diga. Falou, cara, eu preciso conversar com você. A gente marcou durante a semana. E eu lembro que ele sentou na minha mesa e ele pegou um calendário e ele falou, pastor, ele marcou uma data no calendário, que era tipo uns 2, 3 meses depois. E ele falou, ó, nesse dia aqui eu vou pedir demissão do meu trabalho, eu vou vender tudo que eu tenho, eu vou embora para missões. Eu falei, cara, sério mesmo? Ele falou, sério. Eu falei, soca a bota então. E esse menino fez aquilo, ele pediu demissão do trabalho, começou a vender tudo que ele tinha. E esse menino tão submisso, eu lembro que ele trouxe para mim 5 escolas no mundo que ele podia fazer. Tinha grana, dominava o inglês. Ele falou, pastor, mas eu não quero escolher sozinho, eu quero que você escolha comigo. E a gente acabou escolhendo a escola da Heidi Baker, lá em Moçambique. Ele fez todos os testes lá, foi aprovado na escola. E quando foi chegando a data dele ir para a escola, ele tinha que entregar o apartamento dele assim, uns 20 dias, acho, antes dele ir embora. 10 dias ele ia passar com a família. E ele chegou para mim e falou, pastor, eu tenho que entregar meu apartamento e eu não tenho onde ficar. Eu falei, cara, você vai ficar lá na minha casa. E levei esse menino para morar 10, 15 dias comigo. E eu estou um dia em casa, ele acorda de manhã e falou, pastor, eu tenho que resolver uns documentos no centro da cidade, eu já volto. Eu falei, beleza. Fiquei lá em casa, no meu devocional, e Deus me fala algo muito específico sobre aquele menino. E eu falei, Deus do céu, como que eu vou falar isso sem esse guri me bater? Quando esse menino chegou da rua, eu falei, ô Mateus, senta aqui. Sentei ele no sofá, falei, cara, eu vou falar uma coisa para você, mas você vai ter que ter maturidade para ouvir. Ele me olhou, meio de rabo do olho, falou, o que é, pastor? Falei, cara, eu estava orando aqui de manhã, e Deus falou comigo, cara, eu entendo que o seu chamado não é um chamado missionário, não. Meu Deus do céu, pastor, vendi tudo minhas coisas, pedi demissão do meu trabalho, já estava ficando louco. Eu falei, cara, calma, muita calma nessa hora. Eu falei, eu acredito que você está no lugar certo, na hora certa, que você precisava romper com a sua estrutura, você precisava romper com o seu trabalho, você precisava meter o pé na água para que alguma coisa aconteça. Eu falei, só que eu entendo, cara, o discernimento que eu tenho no Espírito é que você não é um missionário, você é um pastor, e a única coisa que eu te peço é que você vá para esse lugar com o seu coração aberto, para ouvir lá de Deus que você não é um missionário, que você é um pastor. Eu falei, você pode orar? Ele falou, você pode orar para Deus me dar uma esposa? Eu falei, está fechado. Né? E esse menino foi, eu acho que passou uns 3 meses, ele ligou para mim e falou assim, pastor, conheci uma menina aqui, pastor. Eu falei, é mesmo, cara? Ele falou, é, pastor. Eu falei, da onde que ela é? De São Paulo. O cara teve que ir lá para Moçambique. Ela era secretária do TEL lá no Dunamis. E ele falou, pastor, nossos líderes estão acompanhando. Ele falou, eu já fiz aquela oração para Deus que você me ensinou. Deus, o Espírito é teu, a carne é minha, vamos fazer né? E ele falou, acho que o negócio vai virar aqui, pastor. Pouco tempo depois disso, ele me ligou e me contou uma história. Ele falou, pastor, vem gente do mundo inteiro ministrar aqui na escola. Esses dias veio um cara que era diretor da Hershey's Chocolates nos Estados Unidos, aleluia. E diz que esse cara começou a pregar e começou a olhar para ele. O cara pregava mais um pouco e olhava para ele, e ele já estava estranhando, já estava estufando o peito, né? Quando terminou, esse cara sentou do lado dele e falou assim, cara, quem é você? Ele falou, sou Mateus, de onde você é? Sou do Brasil. O que você fazia lá? Ele contou o que fazia, e esse cara falou para ele o seguinte, cara, eu tenho uma parceria com a ONU, e parte do que eu entendo que é o meu chamado, eu vou para países de terceiro mundo, eu abro empresas nesses países de terceiro mundo, eu mudo a situação daquela cidade, eu abro poço artesiano, eu dou emprego para muita gente, mas eu apresento o evangelho para todo mundo que entra para a empresa. E ele falou, olha, eu vou abrir uma empresa aqui em Moçambique, para trabalhar com a castanha de caju, e ele falou, cara, eu gostaria que você orasse, mas eu creio que eu tenho uma direção de Deus. Eu queria te convidar para ser o diretor financeiro da empresa que eu estou abrindo aqui em Moçambique. Cara, resultado disso, 8 meses depois, eu estava casando aquele menino com aquela moça em São Paulo, e ele era o diretor financeiro daquela empresa lá em Moçambique.
Agora, olha a virada que a vida desse cara deu, porque ele decidiu, entendeu o que Deus tinha para ele, corresponder a isso. Podia estar até agora em Curitiba, sozinho, fazendo a 3ª faculdade, ganhando mais dinheiro para dividir com ninguém. Mas olha a volta que a vida dele deu, por quê? Porque ele entendeu que Deus tinha um chamado para ele específico. Não há muito tempo atrás, ele me ligou e ele me falou: pastor, está completando 2 anos de trabalho aqui, meu contrato está acabando, e Deus tem falado para mim e para minha esposa que nós somos pastores, e a gente está voltando para o Brasil para corresponder esse chamado. Queridos, em 2007, eu estava conversando com o pastor ali, eu lancei meu primeiro livro. Na época o David Keelan estava em alta, fez o prefácio do meu livro, e eu comecei a sair em algumas igrejas para pregar, principalmente aqui na cidade. E pensa num cara que era um garotão, não tinha experiência nenhuma, mas eu comecei a sair, muito por causa do livro, para pregar em algumas cidades. E eu lembro que um dia alguém me ligou e falou: cara, eu li seu livro. E uma pessoa tinha o seu telefone aqui da igreja, eu não conhecia ninguém dessa igreja, tinha um amigo meu que congregava lá, uma pessoa, e ele falou: eu gostaria muito de te convidar para pregar no nosso culto de jovens, você pode vir? Eu não tinha agenda nenhuma, eu falei: claro que eu posso ir, e desliguei o telefone. Essa foi uma experiência muito singular. Quando eu desliguei o telefone, Deus começou a falar assim para mim: tem pecado no meio da liderança dessa igreja. Quando Deus falou para mim a primeira vez, eu olhei para cima e meio que falei assim: e o queco? E o que eu tenho com isso, Deus? Por que o Senhor está falando isso? Mas com o tempo, querido, Deus começou a falar para mim assim: olha, tem pecado no meio da liderança dessa igreja e você vai falar. E eu falei: eu estou loucão. Eu lancei um livro, já estou achando que eu sou profeta, ninja das galáxias. Eu sou o escrevedor do livro, profeta, e eu já estou pirando na fita, estou viajando na maionese. E eu fiz de tudo para tirar aquilo da minha cabeça. Eu falei: cara, eu estou muito louco. Mas quando foi chegando o dia da ministração, Deus começou a falar aquilo de forma mais forte no meu coração, falando: tem pecado no meio da liderança da igreja, você vai falar, tem pecado, você vai falar, tem pecado, você vai apontar. E eu falei: cara, não é possível, eu estava ficando angustiado. E chegou o dia de eu ministrar naquela igreja. Na época, eu levava muito para ministrar comigo o pastor Danilo, que era o pastor que cuidava do ministério de louvor na Batista Shalom. Ele era um pastor mais velho, mais maduro, e a gente fez uma amizade muito grande. Ele ministrava louvor e eu pregava. E naquele dia eu levei ele comigo. Eu tinha acho que uns 6 meses de casado, e eu lembro que a gente chegou na igreja, o pastor veio, mostrou a igreja e tal, e daí falou assim: olha, eu separei uma salinha aqui para vocês orarem antes da ministração. E eu fui para a sala, e Deus falando para mim: tem pecado no meio da liderança, você vai falar. Antes, deixa eu fazer um parênteses. Querida, a palavra de Deus fala que toda profecia, ela nasce para ser julgada. A Bíblia fala assim: havendo profetas, falem 2 ou 3, os demais julguem. Então, toda profecia, ela nasce já para ser julgada. Se isso acontecesse comigo hoje, eu viesse pregar num lugar e Deus falasse que tem pecado no meio da liderança da igreja, o que eu ia fazer? Eu ia chegar aqui para o Oca e ia falar: Oca, tem uma sala aqui, a prova de som, que ninguém vai entrar. Eu ia falar: cara, Deus está me dando uma palavra, cabe a você que é o pastor da casa julgar essa palavra, e eu ia falar isso só com ele. Mas, querido, dentro da experiência que eu tive, que não era quase nenhuma, eu fiz o melhor que eu pude. Mas pensa um cara que já pagou mico, pensa um cara que já fez as coisas do pior jeito que dava para fazer. Não faça isso em casa. Chegamos na sala de oração, eu estou com aquele negócio queimando no meu coração, aí eu viro para o pastor Danilo e falo assim: ô pastor, Deus está falando um negócio aqui no meu coração. E eu tinha certeza que o pastor Danilo, mais maduro, mais experiente, ia falar: não, cara, esquece esse negócio aí, isso aí não é de Deus não. Eu falei: pastor Danilo, o negócio é o seguinte, eu estou achando que Deus está falando para mim que tem pecado no meio da igreja, que eu vou ter que falar. Eu falei: o que eu faço, pastor? Ele era bem calmão. Ele olhou para mim e falou assim: você faz o seguinte, você manda tua esposa ficar lá fora, carro ligado, porta aberta, e você fala. Se precisar, nós saímos correndo. Eu falei: você está de zoeira comigo, né, pastor? Ele: não, pode falar, pode falar. Irmão, agora pensa um cara burro. Eu lembro,
não era uma igreja grande, tinha 2 fileiras de cadeira, eu estava na fileira, né, da minha esquerda aqui, e eu lembro que eu comecei a orar antes do culto, e falei assim, oh meu Deus, eu lembro da oração que eu fiz, falei, Deus, eu sonhava em pregar nas igrejas, mas não era bem assim que eu imaginava que ia ser. E gente, sério, eu sentia dor nas costas, eu senti dor física, parecia que Deus me empurrava. E pensa o cara burro, o que é falta de experiência, né? Cara, terminou a primeira música, música de celebração. Quando terminou a primeira música, eu falei, Deus, tem que falar, então eu vou entrar rasgando, se precisar nós voltamos costurando depois. Vou subir já. Cara, e subi no púlpito, sem ninguém me apresentar, depois da primeira música, eu acho que um anjo deixou o microfone marcando. Eu cheguei, já peguei o microfone, já falei assim, eu gostaria de estar falando outra coisa aqui. Cara, mas quando eu comecei a falar, parece que baixou um leão em mim. E eu falei, olha, quando Deus levanta um profeta, as coisas nunca mais ficam como eram antes. Ou vem quebrantamento e arrependimento para que Deus traga graça, ou o coração se endurece para que venha juízo. Na hora eu falei, nossa, de onde veio isso, velho? Vou tuitar depois. Não sei nem de onde que veio, né? E falei assim, ó, Deus me falou que tem pecado no meio da liderança da igreja. A hora que eu falei isso, o pastor estava numa cadeira ajoelhado, só fez assim, ó. Eu vi os músicos enfiar a cara na parede que estavam comigo e eu ainda falei, pastor, não se preocupa que não é com você não. Deus falou que você está chorando por essa igreja aqui. Eu falei, então o negócio é o seguinte, se você é liderança dessa igreja, você está em pecado, fica esperto, porque Deus vai mexer com você. Em nome de Jesus, amém. Mano, e desci. Eu já desci imaginando 2 caras de terno preto me dando um peixinho, me derrubando. Voltei para o meu lugar e fiquei pensando, os caras não vão me deixar pregar, velho. Mas daí me deixaram pregar, me chamaram para pregar. Eu fui, preguei, contei umas piadinhas, eles deram uma risadinha meio assim, né, aquela coisa meio amarela. E acabou o culto, eu fui embora. Eu falei, Dani, que negócio, minha esposa, Dani, que negócio louco que aconteceu aqui. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça, aquele meu amigo não me falou por anos, depois eu encontrei com ele, ele falou, cara, os caras ficaram muito chateados com você. Eu falei, imagino. Eu ia ficar também, eu falei, cara, mas Deus me empurrava, velho. Aí olha só, se passaram 4 anos, eu nunca mais tive notícia nenhuma daquela igreja. 4 anos depois, aí eu já era pastor na Alcance. E um dia eu estou na minha sala, imagina que a minha mesa era aqui assim, aqui a porta que entrava para a minha sala, e aqui tinha um corredor. E eu estou sentado na minha sala, e sabe quando a pessoa passa e faz assim, ó? Era uma pastora daquela igreja, e falou assim, pastor Farley. Eu falei, é. E ela falou, pastor, você não vai lembrar de mim? Eu falei, lembro. Ela falou, você não vai lembrar, mas você deu uma palavra na minha igreja. Eu falei, lembro. Ela falou, pastor, deixa eu te contar uma coisa, quando você foi e falou tudo aquilo, a gente ficou muito triste. A gente falou, como que esse cara que vem aqui, que não conhece ninguém, já chega do púlpito dizendo que tem pecado no meio da igreja, e eu entendendo ela. Ela falou, mas logo depois que o senhor foi embora, deixa eu te contar o que aconteceu. O meu filho estava sendo preparado para ser o próximo pastor da igreja. Ele era o líder de jovens que te convidou. Mas logo depois daquilo, a gente descobriu que meu filho estava em adultério. E ele falou, e quando a minha nora estava com 6 meses de gravidez, o meu filho arrumou as malas e foi embora de casa e mergulhou em prostituição. E ela falou, e quando isso aconteceu, a primeira pessoa que a gente lembrou foi de você. E eu estava por fora assim, puxa vida, que coisa, estava triste mesmo por aquilo que aconteceu, mas por dentro eu estava pensando, nossa, eu sou profeta mesmo, velho. E, nossa, velho, Deus me usou mesmo. E fui embora. E olha só, presta atenção. Se passaram mais 2 anos. A gente está falando aqui de quantos anos? 6 anos. Eu estou um dia em casa fazendo devocional. Irmão, celular de pastor parece endemoniado. Ele pode ficar quieto o dia inteiro. Se dobrou o joelho para orar, ele começa. Então você tem que se colocar no modo avião. Você tem que fazer alguma coisa. Eu normalmente não atendo. Principalmente quando é um número que eu não conheço. E eu estou no meu devocional, de repente o meu celular toca, era um número que eu não conhecia, mas eu senti de atender. Atendi um menino do outro lado, falou assim, pastor Farley, eu falei, é. Ele falou, pastor, você não sabe o que eu tive que fazer para conseguir seu número.
Falou, você pode me ouvir? Eu pensei, depois de uma apresentação dessa, né? Eu falei, posso te ouvir? Ele falou, pastor, eu acho que você não vai lembrar, mas eu sou o fulano de tal igreja. Era o filho da mulher. Eu falei, lembro. Ele falou, pastor, eu sei que você encontrou minha mãe, mas deixa eu te contar o que aconteceu. Você sabe que eu caí, depois contou toda a história. Falou, mas o que aconteceu? Pastor, eu mergulhei em prostituição, do mais baixo nível que você possa imaginar. Ele falou, mas pastor, alguns anos atrás, eu conheci uma moça, comecei a namorar com ela e casei com ela. Aquilo me deu uma tristeza na hora, me deu vontade de já rachar aquele menino no meio. Mas eu fiquei quieto e ele falou, pastor, mas depois que eu casei, eu comecei a sentir muita saudade de Deus. E eu resolvi visitar uma igreja. E eu comecei a congregar nessa igreja, e depois eu levei minha esposa, minha atual esposa, e minha esposa foi, se converteu, aceitou Jesus, foi batizada, e hoje estamos nós dois na igreja. Só que aconteceu uma coisa, faz uns 2 meses, que eu não consigo dormir à noite, eu fico rolando de um lado para o outro, eu não consigo dormir, Deus fica me dizendo que eu não tinha o direito de estar casado com essa mulher que eu estou casado, e Deus me diz outra coisa, que eu tinha que ligar para você. E ele falou, e aí, o que você me diz, pastor? Eu pensei comigo, eu falei, cara, talvez nunca mais eu fale com esse menino na vida, eu vou com os 2 pés no peito. Eu falei, cara, eu acho que você está indo para o inferno e está levando essa menina junto. Ele, credo, que é isso, pastor? Eu falei, cara, como está a sua esposa? Eu sei que você traiu sua esposa te traiu também? Como que ela está? Ele falou, não, pior que não. Minha esposa está até hoje, pastor, sozinha e lá na igreja. Falei, cara, Deus dá 2 opções para você só. Ou você ora para Deus restaurar seu casamento, você fica sozinho para sempre. Mas você não tem direito de estar em outro casamento. Aí ele falou, mas meu pastor me diz, eu cortei ele. Eu falei, já sei o que teu pastor te diz. Teu pastor te diz que você tem direito de ser feliz, que ele usa a parte emocional, fala da misericórdia de Deus que se renova. Aí ele me cortou, falou, meu pastor disse que eu tenho direito de ser feliz sim. Falei, então tá bom, então se você nascer pobre, você tem direito de roubar um banco para ser feliz também. Ele falou, pastor, mas se eu sair desse casamento agora, minha mulher vai se desviar. Eu falei, não se preocupa com ela, porque é você que está levando ela para o inferno. Estão indo vocês 2 abraçados. Ele ficou até gago no telefone, pastor, obrigado, tá, pastor? E desligou o telefone na minha cara. Irmão, quando esse menino desligou, eu falei, Deus, isso não é por acaso. Porque você lembra que eu falei? Nós vemos coisas desconexas, mas Deus vê um reino caminhando. Eu falei, Deus, 6 anos dessa história, o Senhor tem que ter alguma coisa nisso aqui. Isso não pode ser por acaso. E eu quero confessar, quando a gente prega, normalmente a gente conta tudo que deu certo. Quero te contar o que eu fiz de errado. A minha incredulidade não deixou eu ligar de volta para aquele menino. Eu tinha medo de ligar para ele e ele falar que era viagem, que ele estava tudo bem com a esposa dele e eu me decepcionar. E eu fiquei só orando por esse menino. 2 dias depois ele me ligou de volta. E ele me ligou e falou assim, pastor, eu não consegui te falar naquele dia. Ele falou, mas hoje eu sou um advogado. E ele falou, olha, eu estou com a minha mala no meu pé. Eu já entrei com os papéis de divórcio, eu estou indo embora para a casa da minha mãe. Ele falou, pastor, se ora para minha esposa me aceitar de volta. Eu falei, cara, você vai reunir toda a família dessa esposa aí. Você vai pedir perdão para todos eles. Você vai abrir sua Bíblia, você vai dizer por que você não tinha direito de casar de volta. E eu vou orar para Deus restaurar seu casamento. E eu quero confessar para você de volta, querido, que por 6 meses eu não falei mais com esse menino. Toda vez que eu pensava em ligar para ele, eu ficava com medo de me decepcionar, mas eu orei por ele. 6 meses depois, eu estava no final de um culto lá na Alcance, um dia, e eu comecei a cumprimentar algumas pessoas, e veio um menino, estendeu a mão para mim, eu apertei a mão dele, eu vi que eu conhecia ele de algum lugar, ele falou, pastor, vou até falar o nome dele, eles sabem que eu tenho contado esse testemunho. Ele falou, pastor, é o Juliano, era um menino. Aí nessa hora eu olhei para ver se a esposa e a filha estavam juntas, a esposa e a filha estavam juntos. E eu abracei esse menino e a gente começou a chorar daquele jeito feio, nós dois. E ele olhou para mim e falou, pastor, a gente está namorando de volta. E ele falou, por 6 meses a minha esposa me resistiu. Mas há uns dias atrás ela veio num culto aqui na Alcance, veio visitar a Alcance, e o Luciano estava pregando o quê? O propósito da família. E ela saiu daqui e me ligou, e eu comecei a acompanhar aquele casal.
E eu lembro uma das histórias que ele contou que mais me marcou, foi o dia de conversar com os pais dela, porque a mãe dele era pastora e os pais dela pastores. E diz que ele sentou com aquele homem, o sogro, aquela sogra, e aquele pastor duro, com o coração machucado, falou para ele: rapaz, você acabou com a nossa vida, você acabou com a nossa família, você acabou com a história da nossa neta de crescer do lado do pai. Ele falou: como que a gente vai acreditar em você de volta? E diz que nessa hora a filha deles entrou correndo na sala, com uma folha de papel chamex dobrada, e ela desdobrou aquela folha, e falou: olha o que eu fiz. E na folha ela tinha desenhado um coração, e colocado o nome do pai, da mãe e dela. E quando aquele pastorzão olhou aquilo, ele começou a chorar. Ele abraçou aquele menino, ele falou: você é o meu filho pródigo, que está voltando para casa. Pode dar uma salva de palmas. Querido, e eu acompanhei aquele casal, toda a restauração deles, deu um trabalho miserável. Vou te dizer que é fácil, não teve umas vezes que eu quis matar aquele cara. Mas hoje eles são uma bênção, e hoje eles são obreiros. Há mais ou menos 1 ano e meio atrás a gente abençoou eles para estarem trabalhando com o Leandro Vieira, lá na casa de oração. Eles são obreiros lá hoje, são uma bênção. Queridos, Esther nasceu com tudo que ela precisava ter para conquistar o coração do rei Xerxes. O Salmo 139 diz que Deus escreveu no livro dele todos os nossos dias. Querido, às vezes a gente olha para Deus como se Ele fosse um confeiteiro, Ele fosse colocando coisas e características em nós ao léu, sem propósito nenhum, mas eu quero dizer que tudo que existe em você foi colocado de forma meticulosa para que você cumprisse um propósito. Eu vou falar uma coisa aqui que eu sei que vai mexer com alguém. Tem uma pessoa que vai mexer em especial, e está aqui no meu lado esquerdo. Quando eu tinha 19 anos, eu participei de um grupo de jovens muito especial. Era um grupo pequeno de jovens. Eu era a liderança de uma igreja, e eu lembro que um dia a gente estava na sala da casa do nosso pastor conversando. Ele estava compartilhando uma palavra. Eu comecei a olhar para aqueles jovens que estavam naquela sala, e eram jovens muito talentosos. E eu olhei para um e falei: Deus, olha como esses caras são talentosos. Esse cara canta demais, esse cara aqui toca tudo, de tudo quanto é instrumento, essa pessoa que manja tudo de web design, esse cara é um artista de primeira, esse cara aqui, um cara que conhece muito as escrituras, é um grande pregador. E eu comecei a olhar o talento de cada um, e olhei para mim e falei: Deus, acho que eu sou o único Zé Ruela da sala aqui. Eu falei: Deus, eu não tenho talento nenhum. Cara, entrei numa crise. E eu não orei com a minha boca, eu orei aquela oração no coração, na mente. Eu falei: Deus, se eu tenho algum talento, me revela. Querido, eu orei no meu coração aquilo. Quando eu terminei a oração, o pastor falou: opa, peraí que eu tenho que parar a minha mensagem aqui. E ele falou: Farley, eu vi um anjo entrar por aquela porta. Ele apontou para uma das portas da sala. Ele falou: esse anjo, ele trazia um balde cheio de pedras preciosas. E esse anjo parou na sua frente. Ele derramou todas essas pedras preciosas dentro de você. E depois ele olhou para mim e me mandou te falar. Fala para ele que cada uma dessas pedras é um dom ou um talento que eu coloquei na vida dele. E quer saber, querido, Deus não faz isso só comigo. Ele faz isso comigo e com você. Porque no reino de Deus não existe cultura de desperdício. E todos nós temos um chamado específico. Ó, que eu tenho, mas posso estourar uns 10 minutos, será? Não? Sim ou não? Estou te colocando em fria, né? Falando aqui. Assim. Faz assim: quem aí me dá 5 minutos? 5, 10, 15, 20. Por favor, eu vou correr. Eu preciso contar uma história para você, eu vou me expor. Eu vou passar no máximo 10 minutos do tempo aqui. Queridos, alguns anos atrás, eu perdi meu pai. E meus pais foram espetaculares. Pra você ter uma ideia, eu nunca vi meus pais brigarem na vida. Meus pais eram aquele casal que, se meu pai ia na padaria comprar um pão, minha mãe ia junto. E há 9 anos atrás eu perdi meu pai. E meu pai morreu de câncer. E quando meu pai morreu, eu fiz o que qualquer filho faria. Eu trabalhava muito na rua, eu era representante comercial. E eu comecei a visitar minha mãe várias vezes.
Eu vou me expor, mas eu preciso falar isso para você. E toda vez que eu fui, eu comecei a conversar com a minha mãe sobre a história da família. E minha mãe contou várias coisas que eu nunca soube. Meu pai e minha mãe nos pouparam, a mim e minha irmã, de muitas coisas. Mas um dia eu estou lá e minha mãe me contou uma história. Ela falou: Farley, deixa eu te contar uma história. Minha mãe é uma das pessoas mais apaixonadas pela Bíblia que eu conheço. Todo ano minha mãe pegava uma Bíblia 0 quilômetro. Durante o ano ela estudava, rabiscava, anotava. Chegava no fim do ano, aquela Bíblia estava tudo desbeiçada, ela colocava no armário, e fechava e começava de volta com uma nova. Ama a palavra de Deus. E minha mãe falou assim: Farley, você lembra que toda vez que a gente mudava, ia para uma igreja nova, logo as pessoas percebiam o quanto eu amava a palavra de Deus, e elas me colocavam ou para dar aula na escola dominical, ou para abrir um grupo de estudo? Eu falei: claro, mãe, lembro super bem disso. Meu pai era fiscal de obras, a gente mudava muito, e a cabeça dele era que a gente tinha que ir numa igreja perto de casa, e toda vez que a gente mudava, o povo colava na minha mãe para ensinar a Bíblia. E minha mãe falou assim: você lembra que toda vez que começava um grupo de estudo novo, eu dava aula por pouco tempo e logo eu parava de dar aula? Eu falei: ó, mãe, eu não lembro desse jeito, mas não é estranho. Ela falou: vou te contar uma coisa que você nunca soube. E ela falou: teu pai morria de ciúme de mim. E toda vez que eu começava a ensinar a Bíblia num grupo de estudo, numa escola dominical, e vinham pessoas perguntar coisas da Bíblia para mim, teu pai ficava com ciúme e me mandava parar de dar aula. E ela falou: mas eu sempre fui submissa e eu sempre parei de dar aula. Mas alguns anos atrás aconteceu uma coisa. Ela falou: olha, a gente foi numa daquelas igrejinhas pequenininhas de bairro. Irmão, eu gosto de ir às vezes naquelas igrejinhas de bairro. Sabe aquela que é 3x3? Lá na região mais pobre da cidade, o cara fala carça e borso. Mas esses caras passam o dia inteiro orando lá, eles movem no profético. E quando o Cláudio entra pela porta, uma daquelas pessoas que está abaixada orando, ela levanta a cabeça e fala: Cláudio, Deus tem uma palavra para você. Eu gosto de ir nessas igrejas assim, onde ninguém sabe que eu sou pastor, nada. E minha mãe disse que eles foram numa igrejinha dessa, que ninguém nunca tinha visto eles. E disse que eles estavam lá na igreja, e daí já veio uma das irmãs do coque, já veio rodando, né, irmão? Só o coquinho. E ela veio no manto. E elas param, ela tem tipo um freio de caminhão a ar, você já viu que ela roda e faz assim. Psh! Aí ela dá aquela envergada e grita: terra! E ela parou na frente do meu pai, olha a palavra. Ela parou na frente do meu pai, apontou o dedo na cara dele e falou assim: você tem parado o ministério dessa mulher aqui. E Deus manda eu te dizer uma coisa hoje. Ou você deixa essa mulher cumprir o que ela tem para fazer, ou Deus vai te tirar. E meu pai saiu repreendendo aquela palavra, dizendo que era do Satanás, espiritualizando, falando: rejeito essa palavra. Mas sabe o que aconteceu? Logo depois disso, meu pai ficou doente de câncer. E no fim da vida, ele se lembrou daquilo. Ele pediu perdão para Deus, ele pediu perdão para minha mãe, mas ele não mudou de atitude. Sabe o que aconteceu? Deus levou meu pai. E sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque o seu chamado, ele é importante para Deus. Todo chamado tem um grande desafio, mas eu garanto para você que não existe melhor vida que você possa levar do que aquela onde você está cumprindo o que Deus te chamou para fazer. Queridos, eu tenho 9 minutos e eu vou pular alguma coisa aqui e eu quero acabar. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem aqui e você está falando: tá, pastor, mas eu não tenho nem ideia do que Deus tem para mim. E eu quero encerrar te dizendo 3 atitudes práticas para corresponder ao seu chamado. Primeira coisa, se você não sabe qual é o seu chamado, a primeira atitude prática: se envolva com alguma coisa. Sabe por quê? Porque Jesus nunca chamou quem estava coçando o pé. Eis que Jesus andava pelo caminho e tinha um caboclo debaixo de uma árvore coçando o pé. E Jesus olhou para ele e falou: ei, não estás fazendo nada? Venha e siga-me. Se você não sabe qual é o seu chamado, a primeira coisa que você deve fazer é se envolva com alguma coisa. Deus tem me levado por todo o Brasil e para fora do Brasil para pregar, mas sabe quem foram as primeiras pessoas para quem eu preguei? E eu preguei para elas por 3 anos e meio. Sabe quem foram? Crianças de 2 e 3 anos. Por 3 anos e meio eu dei aula na escolinha bíblica da igreja.
Um dia eu cheguei ali na Alcance, eu dei aula para a escolinha na Alcance. Um dia eu cheguei e tinha 18 crianças de 2 a 3 anos. Era uma legião. E aí eu falei, não quero mais. Aí Deus me aprovou e... Então a primeira atitude prática, se envolva com alguma coisa, sirva. Segunda atitude prática, quando estiver fazendo alguma coisa, seja fiel àquilo que você está fazendo. Para mim, Davi é o maior exemplo disso. Eu quero falar rapidamente algumas coisas sobre Davi que talvez você nunca imaginou. Querido, Davi cuidava das o quê? Do seu pai? Das ovelhas. Primeira coisa, eram poucas ovelhas. Pastor, como você sabe, você contou? Não. Quando ele vai levar a comida no campo de batalha para os irmãos, um dos irmãos olha e fala assim, vai cuidar das poucas ovelhas que você tem lá em algum lugar. Segunda coisa, dentro da cultura judaica, só o primeiro filho tinha porção dobrada da herança. O resto ia diluindo entre os 3 irmãos. E Davi era o caçula de uma família de 7. Então ele cuidava de ovelhas que provavelmente ele nunca ia herdar. Querido, em terceiro lugar, a posição de cuidar de ovelhas era uma posição desprezada pelos donos das terras. Pastor, como você sabe isso? Quando Davi vai cuidar, vai levar comida para os irmãos no campo de batalha, quem vai cuidar das ovelhas? A Bíblia diz que é um servo. Por quê? Porque era uma função que qualquer um pode fazer. Agora Davi era tão fiel àquilo que ele fazia, que a Bíblia fala que quando vem um leão e um urso e atacam aquelas ovelhas, esse cara ele não se conforma em ver aquele leão, aquele urso levar uma ovelha, mas ele vai atrás, ele mata o leão, ele mata o urso e salva a ovelha. Isso parece ridículo para mim. Eu fico imaginando meu filho de 7 anos chegando para mim e falando, pai, eu fiz uma coisa horrível, você precisa me perdoar. O que você fez, moleque? Pai, eu estava cuidando das ovelhas, apareceu um leão e eu fugi, pai. Eu falei, você está louco, cara? Apareceu um leão, vaza, que se lasca a ovelha. Mas esse cara era tão fiel que ele não conseguiu ver a ovelha ser levada embora. Sabe o que é o nosso problema, querido? O nosso problema é que muitas vezes a gente quer matar o gigante em público sem ter matado o leão e o urso no secreto. Agora, se você não for fiel matando o leão e o urso no secreto, Deus não vai te entregar o gigante. Se quer saber outra coisa, você tem um talento, você tem um chamado de Deus, não fica brigando para mostrar o que você tem. Pastor, não me dá espaço. Sou um pregadeiro e o pastor não me deixa pregar. Eu sou cantor e o pastor não me deixa cantar. Não fica brigando. Deixa Deus te apresentar para a nação. Porque quando Deus te apresentar para a nação, você vai estar com a cabeça do gigante na mão. Você recebe isso? E para encerrar, eu preciso que você ouça bem rápido. E para encerrar, terceira atitude prática para corresponder ao chamado, querido, ora, porque essa revelação ela é progressiva, ela acontece enquanto você está servindo, mas quando eu descobri que eu tinha um chamado de Deus, eu importunei Deus, até Ele me dizer o que era. Com 16 anos eu sabia que eu ia ter tempo integral, que eu ia ser um pastor, que eu ia ser um pregador e que eu ia viajar pregando. Então você não sabe o que é, cara, azucrina Deus até Ele te falar, nem que você tem que vencer no cansaço, isso é bíblico. Agora eu quero te dar uma dica, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 13, diz que o Senhor opera em nós tanto o realizar quanto o desejar. Você quer saber qual é o seu chamado, o que queima no seu coração? Talvez quando você veja alguém ministrando louvor como Aquino, você fale, Deus, quando eu vejo alguém que toca teu coração, que me leva à tua presença, como isso queima no meu coração, como eu gostaria de ter essa graça. Talvez quando você veja alguém pregando, pastor, quando eu vejo alguém pregando, trazendo à luz as escrituras, aquilo enche meu coração, eu queria ensinar, eu queria pregar. Ou talvez quando você veja um missionário pregando aqui, você fale, nossa, quando alguém fala das experiências do campo missionário, era isso que eu queria para a minha vida. O que queima no seu coração, no mínimo 50% de chance de ser isso que Deus tem para você. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, eu tenho 3 minutos para orar com você. Espírito Santo de Deus, eu fiz aqui o melhor que eu podia para transmitir uma mensagem que eu creio que é do seu coração. E eu te peço que o Senhor traga a memória, Senhor, os chamados que o Senhor já fez. Eu vejo aqui pessoas que receberam palavras proféticas, pessoas aqui um chamado queimou no coração um dia,
Mas essas pessoas deixaram aquilo que o Senhor tinha. Eu sei que o Senhor vai continuar falando e movendo nesses dias. Faz aquele chamado queimar de volta, Senhor, porque é isso que mais importa. Nada mais importa quando nós olhamos para aquilo que é servir ao Senhor e construir para a eternidade. Nada pode ser mais importante que isso. Mais nada tem valor semelhante àquilo que nós construímos para a eternidade. Eu libero fogo no coração dos meus irmãos, que o desejo por corresponder a um chamado, a corresponder à sua função, ao seu destino profético dentro de uma geração, seja verdadeiro no coração dos meus irmãos. Traz à lembrança as palavras proféticas que já foram recebidas. Eu clamo por um destravamento ministerial. Eu clamo, Pai, pelo desejo de servir o Senhor, de servir o Teu reino, a um ponto de queimar nos nossos corações, que a gente não aguente mais. Incendeia, Senhor, todos os ministérios representados aqui nesses dias. Incendeia o coração dos meus irmãos. Espírito Santo, eu fiz o melhor que eu podia, mas só o Senhor pode chegar aonde eu não posso. Que essa noite seja inesquecível e sobrenatural na vida desses meus irmãos, em nome de Jesus.